que o teste pergunte tanta coisa espacial, mas usa muito espacial para pedir outras coisas. Lembra a palavra capacidade. Vamos lá. Prismas. Prisma, pirâmide. Prisma. A da base vezes... Horrível, horrível, horrível. A da base vezes... Isto. A da base vezes a altura. E nas pirâmides... A da base altura sobre... Então lembra, só por ser pirâmide, Vivi, só por ser pirâmide, o volume é 1/3. Se eu tenho um prisma, uma pirâmide, mesma base, mesma altura, tá? Se os dois têm a mesma base e altura, só por ser pirâmide, o volume é 1/3. E aí, por favor, não cai naquela de gurizinho novo. Ai, Sor, eu fui encaixar 3 pirâmides lá dentro, não deu. Não vai dar. Porque não é encaixe, é capacidade volumétrica. Se eu vou encher um copo prismático e um piramidal, tem um prismático nessa mão, piramidal nessa, mesma base e mesma altura nos dois. Eu vou encher o prismático e o piramidal, eu faço assim, ó, 3 vezes. Mas não é encaixe, é capacidade. É somente isso, é só volume. Não tem que ser igual, não tem que encaixar lá dentro. De todas as pirâmides que valem 1/3, apenas uma delas encaixa. Então tá ali, continua comigo. Relação de Euler caiu ano passado no Enem também. Porque, Didi, eu não fiz essa prova. Me roubaram um teste. Não é que eu te explicar essa prova aqui, que eu estou dando de exemplo agora. Essa questão aqui é da segunda aplicação. Que o ano passado tivemos escolas presas, lembra? Que foram bloqueadas pelos alunos. Essa prova está muito a cara da prova desse ano que vem. Te liga aí. Relação de Euler, só um pouquinho, volta lá. Para um sólido existir, o número de vértices mais faces é igual de arestas mais 2. Lembra, vértice são os cantinhos. Face é qualquer figura plana que forme o sólido. A face não tem que estar de frente. Pode ser o chão, pode ser o teto. Se é uma figura plana, é uma face. E as arestas são os encontros de 2 lados. Aí está o erro do pessoal. Pega uma figura plana, encontra uma com outra, as duas se encontraram, fizeram uma aresta. A aresta é o encontro de 2 lados. Vira a página, olha lá. Deixa eu voltar aqui para te mostrar. A historinha fala de uma peça prismática, o diamante, que vai ser lapidado, e aí o cara vai tirar fora os cantinhos. Olha lá, ó. Isso aqui, ó. Essa pirâmide que o cara recebeu, ele vai lapidar, vai fazer isso aqui, ó. Vai tirar fora os cantinhos ali. Cada cantinho, que é uma piramidezinha, tá? Vamos nós. E aí, o cara pede quantos vértices, faces e arestas tem. A relação de Euler. A clássica, vamos fazer amor a 2. Ai, que amor. Vértices mais faces, arestas mais 2. Vamos fazer amor a 2. A pergunta aqui, vértices, faces e arestas. Vamos lá? Vira a página, tá lá, ó. Já tirei o cantinho para ti. E lá em cima nós temos o quê? Nós temos um triangulinho ali naquele canto, e são 4 cantos, são 4 triângulos. Lá em cima, virou um octógono, vermelho, né? Só contar ladinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cantinhos, que vai dar um octógono. E depois aqui na frente esse verde é o que? 1, 2, 3, 4, 5, é um pentágono, meio estranho, parece um escudo, mas é um pentágono. E aí vamos lá, são 4 triângulos com 3 lados cada um, são 12 lados. Depois tem um octógono com 8 lados, esse único figura octogonal, 8 lados a vocês. E finalmente, depois 4 pentágonos, valendo 5 lados para cada um, total de 20 lados. Soma os lados, somei os lados, que deu quanto? 40 lados, 20 mais 8 mais 12. Lembra, lado não é aresta. Aresta é encontro de 2 lados. Vai lá e divide por 2, encontrou 20 arestas. As faces eu já tinha. 4 triângulos, um octógono, 4 pentágonos. São 9 faces. E aí agora é só botar na relação de Euler. Vamos fazer amor a 2. Vértices mais faces, arestas mais 2. Vértices, não sei. Faces 9, arestas 20, mais 2. 22 menos 9, 13. 13 vértices. Acabou meu teste. Está ali, alternativa A. Faces 9, vértices, arestas 20 e vértices 13. Digam-se, pessoal. Está quase acabando, meus amores. Mais um pouquinho só. Cilindro. O Enem adora cilindro. Para a questão de volume, lembra que o cilindro seria como se fosse um prisma de base circular. É a mesma coisa. E o cone seria a pirâmide do cilindro, né? Então a área da base de altura é a área do círculo, πr² vezes h. Já no cone
é πr quadrado ch sobre 3, porque seria pirâmide, bem barbada. Adoram isso. O ano passado, na primeira aplicação, teve uma dessas, lembra? Tinha lá um cilindrão, que era um silo, né? E tinha um cone em cima, e pedia os volumes dos dois, bem fácil de fazer. Vamos lá, ali ó, volume do cilindro e do cone, ambos diretamente à altura e diretamente ao quadrado do raio. Atenção, meus amores, peguei uma figura plana e girei assim, ó, formei um cilindro, um retangulão. Se eu deito a figura e giro, forma outro retângulo, forma outro cilindro, perdão. E outro cilindro não tem o mesmo volume, porque ao mudar o raio vai ao quadrado, o que não acompanha com a altura. Cuida muito com isso, tá? Para acabar, esfera, outro que adoram, 4πr3 sobre 3, o volume que é o que interessa. Então o volume é diretamente ao cubo do raio, dupliquei o raio, octupliquei, 2 ao cubo, 8, octupliquei o volume, tripliquei o raio, 27 vezes mais volume, porque é 3 ao cubo, cuida com isso. E aí, a historinha do Enem para acabar. Tínhamos uma indústria de perfumes e tinha os frascos esféricos com aquele volume. Ele dava o volume no teste, olha que coisa idiota. Aí depois dizia o seguinte, vai vender o mesmo perfume em frascos cilíndricos, com raio sobre 3, e aí pedia a altura da nova embalagem se o volume fosse o mesmo. Então iguala os volumes, e eu te peço nisso, ó, capacidade lá, ó, capacidade é volume, capacidade é volume. Igualei os volumes, cilindro da esfera e seja formal. πr quadrado 3 sobre 2, perdão, πr sobre 3 ao quadrado, área da base, vezes a altura, e a esfera 4πr3 sobre 3. Aí vamos cortar fora os π's, vai cortar fora os raios, simplificar a altura sobre 3, que dá altura igual a 12 raios, e acabou o teu teste. Acabou tudo hoje. Certamente esses são os mais bem preparados para a prova do Enem, né, Didi? Foi legal, né? Foi legal, né? Pessoal, chega lá. Quem vai lacrar na prova? Quem vai lacrar na prova? Isso aí. Foi legal, curti muito. Queridos, gurias, obrigado, foi bom demais. Valeu. A todos vocês, boa prova, firmeza, rock and roll. Parei. Segura um pouquinho antes de você sair, só um pouquinho. Matemática, maravilha. Olha só, vocês sabem que esta que vocês estão, é a maior aula que o estado do Rio Grande do Sul já fez. Então nós botamos um vídeo de vocês no Instagram. O senhor vai pedir, compartilhem, curtam, é a maior aula. Não só porque tem 3.500 pessoas aqui dentro, mas porque foram recolhidos nada mais, nada menos do que 5 toneladas de feijão. Tu sabe lá o que é isso? É comida para muita gente! Então o que acontece? Por que a gente chamou isso aqui da aula do bem? Porque nós sabemos o quanto que isso faz diferença para um monte de gente. Lá, quando vocês forem sair, o professor Fabrício vai estar dando umas informações para vocês. O Unificado está começando revisão dia 16 de novembro. Atenção! Gratuito! Tu enlouqueceu, Ferrari. O Unificado está fazendo revisão dia 16 de novembro até a prova da URGS. Gratuito! Para todos que querem estudar no Unificado! E aí, eu quero dizer para vocês, isso orgulha muito a gente de ter vocês aqui, de ter vocês reunidos aqui, entendendo tudo que a gente está fazendo. Um intervalinho de 20 minutos e voltamos para natureza e humanidades. Humanidades!